Você acredita em milagre? A nossa entrevistada de hoje acredita e ela pode provar. Ela sabe que acreditar abre a porta, mas é preciso fé, atitude e movimento. Ainda mais quando se trata do bem mais precioso da vida, um filho. Hoje nós vamos conhecer a história de superação da Ana Vitória, mãe do Pedro Lucas. É já, depois da vinheta, a gente se encontra. Vitória, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Compartilhar a sua história de vida, que com certeza vai ser importante para muita gente que está passando por algum momento de teste de fé, digamos assim. Com certeza. Você é diabética desde os 12 anos, não é isso? Isso. Fui diagnosticada em 2011, finalzinho de 2011, com diabetes tipo 1. Tomo insulina, né? E desde então é esse processo dessa doença, né? Que já é uma doença assim que a gente sabe que, querendo ou não, é uma vigilância puxada. Constante, né? Sim, com certeza. E aí você engravidou do seu primeiro filho, né? Exatamente. Engravidei do Pedro no final, não, de 2021, isso. Minto, 2021 não, 2022. E aí... Teve alguma preparação por conta de você já ter diabetes tipo 1? Teve alguma recomendação? A gravidez não foi programada? Não, a gravidez do Pedro não foi planejada. Eu conheci o pai dele, né, o Rafael, e a gente começou a ter um relacionamento e logo em seguida veio a surpresa da gravidez. Eu estava até com a minha diabetes bem descompensada, passei por uma gravidez bem complicada, só que aí eu falei assim, não, meu Deus, eu vou entregar nas tuas mãos, eu acredito que vai dar tudo certo, te entrego nas tuas mãos e que seja feita a tua vontade. E desde então... a gente foi vivendo cada momento, foi um processo assim bem difícil, mas graças ao meu bom Deus, ele me permitiu viver essa gravidez e me permitiu estar com o Pedro hoje, que é o amor da minha vida. E assim, é tudo que eu tenho na minha vida, é ele. E me fala, como foi que na gestação, você disse que foi uma gestação muito delicada. Sim. E aí, conta pra gente, você teve problemas, você teve que ficar internada, e aí ele sofreu as consequências também, como foi isso? Pronto. Quando eu descobri, comecei a fazer os tratamentos, até então, no começo da gestação, estava tudo ok. Quando eu entrei no 6º mês, eu tive uma cetoacidose, que é uma oxidação que dá no sangue por conta da diabetes. Fui internada e nesse processo a gente começou a fazer várias ultrassons e a gente viu que os ventrículos do Pedro estavam aumentando. E aí os médicos ficavam com aquela cara de tipo, não sabemos o que vai ser daqui para frente do seu filho. E aí eu comecei a, ficar com aquela preocupação, né? E aí, quando um médico veio, chegou para mim conversar, falou, olha, o seu filho tem hidrocefalia, que é quando os ventrículos aumentam, ele não consegue drenar o líquido que está na cabecinha dele. E, assim, esse processo é o quê? Crescer a cabecinha dele. Então, assim, a gente não tem muito o que fazer agora. Levei ele, fui em vários médicos, principalmente com o doutor Eduardo Jucá. O doutor Eduardo, olha, a gente vai ter que ver, porque eu estava com 7 meses, mais ou menos, e aí, assim, para a gente arriscar um parto e essas coisas, ele disse que não era bom. Então, o Pedro ainda não estava 100% ainda formado. Inclusive, só um parênteses, o doutor Eduardo Jucá já veio aqui algumas vezes e eu já disse para ele, eu sou fã dele, porque a gente até conversando, eu falei, o senhor nem parece que é médico, porque fala de uma maneira tão simples, tão acessível. Sim. Obrigada por existir. Sim, ele foi, assim, crucial para a gente.
Eu lembro até da nossa primeira consulta com ele, foi eu, meu esposo, os pais dele, né? E aí a gente conversou com ele, ele falou assim, olha, não vamos arriscar, né? Quando o Pedro nascer, aí eu vou dar uma olhada nele, a gente vê se é necessário realmente fazer essa cirurgia. E quando o doutor Eduardo falou isso, o meu esposo falou assim, ele não vai precisar fazer a cirurgia. E quando o Pedro nasceu, o doutor Eduardo chegou para mim e falou assim, olha, eu lembro do que o pai dele falou para mim dentro daquela sala, que ele não precisaria fazer a cirurgia assim que ele nascesse. E ele não precisa. O Pedro está muito bem, ele está estável, não está tendo o crescimento da cabecinha dele. Então, não vejo a necessidade de colocar a válvula agora. Então, né? ele nasceu com hidrocefalia, Sim. porém, digamos assim, controlada. Não sei se esse é o termo utilizado. Isso. Ela não estava, como é que se diz, aumentando a cabecinha dele. A cabecinha dele permanece num padrão, certo? O Pedro, se eu não me engano, nasceu com 47 centímetros, mais ou menos assim, alguma coisa do tipo, eu não lembro muito bem. E aí o médico falou assim, olha, não vamos precisar colocar a válvula agora. E aí a gente não precisou, no momento, né? Mais pra frente, né, quando a gente tava... O Pedro ainda não tinha nem um mês, eu ia fazer um mêsinho. Aí foi quando a gente precisou colocar a válvula. Como foi? Nas consultas de rotina? Foi a doutora Luísa, a pediatra dele, que chegou e falou assim, a primeira consulta com ela que o Pedro teve, ela olhou pra gente e falou assim, vocês precisam levar o Pedro com urgência no médico. O Pedro tava com a cabecinha, as veinhas aqui, aparecendo bastante, os olhozinhos dele bem abertos e como se ele tivesse... Na verdade, ele estava tendo hipertensão intracraniana. E aí... ela falou assim, vocês têm que levar ele urgente. Isso era uma segunda-feira. Na terça-feira, a gente conseguiu a consulta com o doutor Eduardo. Na quinta, ele operou. Aí, ele colocou a válvula. A válvula fica do lado direito da cabecinha dele. E a válvula aqui, e ele tem não vou lembrar o nome, que é tipo um caninho que faz com que desça para a bexiga e saia no xixi o líquido da cabecinha. E aí, como é que fica o coração da mamãe? No momento desse de fazer uma cirurgia, de ver seu filho tão pequenininho, né, tão frágil ainda, passar por esse procedimento? Foi muito difícil mesmo, porque quando eu descobri que o Pedro tinha hidrocefalia, eu não conhecia a doença, não sabia o que era. A hidrocefalia é basicamente o crescimento da cabecinha e isso. A questão são os impactos no desenvolvimento, né? Exatamente. Quando a gente descobriu a hidrocefalia, a gente falou assim, não, tem o tratamento, vamos fazer tudo, ok. Mas aí, quando o Pedro nasceu, que eu vi ele, aquele serzinho, a coisa mais linda do mundo, e aí ele ainda ficou 19 dias internado, mas não por conta da hidrocefalia, porque ele ainda não estava conseguindo respirar sozinho. Então, o Pedro ainda passou 19 dias internado, com antibiótico e tudo. E, assim, assim que o filho da gente nasce, a gente pega ele no colo, né? E eu não pude pegar o Pedro no colo. Então, aquilo me doía muito. E aí, quando eu consegui pegar ele no colo, foi a melhor coisa, sabe? Porque eu falei assim, poxa, Deus, o Senhor me fez mãe. E não consegui pegar o meu filho no colo. Assim que ele nasceu, me doeu muito, porque quando a gente é mãe, o sonho da gente, o filho da gente saiu, a gente já quer pra gente, né? E aí eu não consegui pegar ele no colo. Mas passei ainda uma semana, e aí foi quando eu peguei ele no colo, aquele serzinho pequeno. E uma das coisas que me doía muito era que ele chorava e a gente não podia, né, dar aquele consolo, né, de pegar e falar assim, vem filho, a mamãe tá aqui. E isso me doeu muito durante 19 dias. Ele ficou internado. Isso. E você recebeu alta. Exatamente, eu recebi alta com 2 dias que eu estava lá, eu recebi alta. E ele passou ainda 19 dias internado e ficou, graças a Deus, foi por conta, assim, querendo ou não, era só por conta da respiração, que como ele nasceu
prematuro, ele nasceu de 36,6, né? Não é um prematuro extremo, mas ainda assim é considerado prematuro. Então, Era uma precaução, isso. né? E aí não estava conseguindo respirar ainda ele não ficou entubado nem nada, ele só ficou com uma ventilação. Mas aí, graças a Deus, o doutor Eduardo, até quando viu ele, já tinha dado alta para ele em relação à questão da hidrocefalia. Só que aí os pulmãozinhos dele ainda não estavam maturados o suficiente, né? E foi quando ele passou, né, esses 19 dias. Eu fui todos os dias o parto foi cesáreo e eu fui todos os dias. Quando foi na sexta-feira que eu cheguei lá, eu soube até por uma mãezinha que disse assim: olha, a enfermeira disse que seu filho vai ter alta segunda-feira. Foi assim, eu fiquei tão feliz que eu cheguei para o Rafael e falei assim: o Pedro vai ter alta segunda-feira e eu não vou contar para ninguém, eu vou fazer surpresa. E aí, assim que eu cheguei na segunda-feira na maternidade, eu fui pegar ele. E eu já saí tirando foto e mandando para todo mundo. Olha, meu filho teve alta, estamos indo para casa, estamos indo para casa. A minha mãe ficou assim, meu Deus do céu, meu neto. E a gente ficou muito feliz com a alta dele, né? E a gente começou a viver o processo da hidrocefalia, o que é que precisa fazer. Como a gente estava falando, ele foi para o doutor Eduardo. O doutor Eduardo realmente falou, olha, precisa fazer a cirurgia. Quinta-feira ele operou, colocou a válvula, recuperação foi ótima, teve uma recuperação sensacional. E aí a gente vem vivendo, né, o processo. Para as crianças que têm hidrocefalia e o Pedro, que ainda tem a questão da paralisia do lado esquerdo. Aí quando foi que vocês descobriram a paralisia do lado esquerdo? Foi uma consequência da hidrocefalia? Na verdade, eu escutei de um médico dizendo que a paralisia dele foi por conta da minha cetoacidose, porque meio que faltou oxigenação para ele. E aí ele teve essa questão da paralisia do lado esquerdo. Ele tem muito, a gente vê muito na mãozinha dele, ele sempre está com a mãozinha fechada. Mas aí você falou que, a gente conversando anteriormente, você disse que os médicos chegaram a dizer que ele não ia andar, que ele não ia... Sim, E aí sim. foi que você teve fé e acreditou? Sim, eu estava grávida dele, eu fui para o hospital e quando eu cheguei para fazer a ultrassom do coraçãozinho dele, o médico falou assim para mim, olha, e era um cardiologista, ele falou assim, olha, o seu filho não vai andar, não vai falar, não vai, tipo, dizendo que meu filho não ia fazer muitas coisas. E naquele momento, Deus tocou assim em mim de uma forma tão grande que eu repreendia aquilo de uma forma que eu não sei explicar até hoje. Eu só repreendia. Ele falava, olha, seu filho não vai andar, está repreendido. Em nome de Jesus. E todas as vezes que ele falava, eu repreendia. E aí, quando passou tudo, que Pedro fez cirurgia, que Pedro começou a sentar, que Pedro comia, que Pedro é muito desenvolvido cognitivamente, ele fala de tudo. Pedro hoje, ele faz absolutamente tudo. O Pedro ainda não está andando, mas isso é questão, assim, o ortopedista dele falou assim, Vitória, eu dou até o final do ano pro Pedro tá andando perfeitamente. Então, assim, aquelas palavras que aquele médico disse e a minha fé fez total diferença. Porque eu acho que se eu não tivesse o Deus que eu tenho hoje, talvez eu falasse assim, eu já tinha falado, tipo, pro meu filho realmente não vai fazer nada. E se eu tivesse acreditado naquilo, talvez o Pedro hoje realmente não tivesse. Porque eu não teria ido atrás, eu não teria buscado os meios que a gente tem hoje, entendeu? Porque eu sei que muitas mães, eu já vi muitos casos de mãe que o filho tem hidrocefalia, que acabou que o filho teve várias complicações porque não foi em busca de um tratamento ideal. E eu sei que muitas pessoas não têm condições, às vezes, de buscar esse tratamento. E você vê como a palavra tem poder, né? Sim. Às vezes uma palavra dessa desencoraja muitas mães. Sim. E isso prejudica muito o desenvolvimento. Com certeza. Eu não deixei nada disso me abater. Eu busquei a Deus, busquei pessoas que pudessem me ajudar e, graças a Deus, Deus colocou pessoas assim maravilhosas no meu caminho. O doutor Eduardo, o doutor Jansen, a doutora Paloma também, que é a neuro dele.
E, assim, são pessoas que, graças a Deus, abriram nossos caminhos. Hoje o Pedro, ele faz fisioterapia, faz TO, tem acompanhamento psicólogo. Então, assim, tudo isso faz com que ele se desenvolva super bem. O que é que você diria para as mamães, para os papais, para as famílias que estão nesse momento vivendo alguma situação de dificuldade mesmo, de exercício de fé com a chegada de um filho ou com o desenvolvimento do filho? Assim, não é fácil. Eu sei que é muito difícil às vezes a gente escuta um diagnóstico e a gente pega aquilo e leva. Mas tem um Deus que cuida da gente. Quando a gente, assim, não está ouvindo, não está vendo, Deus não está aqui, tá. É a hora que Ele mais está. Quando eu estava no hospital, eu escutava um louvor e eu me apegava naquele louvor com unhas e dentes. Eu falei assim, meu Deus, eu vou viver a promessa. Eu vou viver o propósito, eu vou viver o que o Senhor tem para mim. E, assim, nada mais do que buscar Deus, sabe? Nesses momentos que a gente escuta, o seu filho isso, o seu filho aquilo, não. O resultado final, o que Deus tem preparado para mim é muito maior que o meu filho ter hidrocefalia. Muitas mães, eu sei que ficam angustiadas, ficam preocupadas. É normal porque é mãe, né? Quando a gente se torna mãe, a gente realmente entende a nossa mãe. Então, assim, é difícil, mas o nosso Deus tem que ser maior que a dificuldade. É impossível para a gente, mas para Ele nada é impossível. Deus pode fazer o que a gente menos espera. Quando a gente menos espera, é que Deus faz, é onde Deus trabalha. Então, assim, buscar Deus, buscar Ele em todos os momentos, porque quanto mais a gente busca Ele, mais resposta a gente tem, entendeu? É orando que a gente vê o milagre acontecendo. Eu lembro de eu no hospital, de madrugada, sem sono, orando, pedindo a Deus, Pai, cuida do meu filho. Pai, eu estou aqui te suplicando, pelo amor de Deus, cuida dele aqui. E, assim, quando você escuta, o seu filho isso, o seu filho aquilo, depois você vê o seu filho em pé, perfeito. Deus, obrigado por ter escutado a minha oração. Obrigado por ter me ouvido naquele momento tão difícil. Então, assim, é tão gratificante. Eu acho que a gente se ajoelhar e pedir a Deus é o melhor caminho. Deus responde às nossas orações. E o Pedro é a prova disso, que Deus respondeu às minhas orações. Quero agradecer a sua presença hoje aqui. Obrigada por compartilhar com a gente essa sua história tão bonita, tão forte. Com certeza alimentou a fé de muita gente que está nos assistindo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Eu espero por você no nosso próximo encontro, mas antes eu quero te lembrar que essa nossa conversa vai ficar gravadinha. Então, manda para quem está precisando, manda para quem está nesse momento precisando fortalecer a fé, tá bom? Até mais.